Boa noite. Obrigado aos irmãos do louvor que nos lideraram aqui, louvando a Deus com músicas tão bonitas. Abram por gentileza as Bíblias de vocês em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler hoje dos versículos 17 até o versículo 22. Encontrei na sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Amém. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, entendimento para compreendermos a sua palavra. Santo Deus, nós temos aqui diante de nós a tua palavra, Senhor, aberta. Queremos clamar, Senhor, por sabedoria do céu, Pai, entendimento do céu, para compreendermos aquilo que o Senhor tem para nos falar, Pai. Nos ajuda, Senhor, preparando as nossas mentes e os nossos corações para guardarmos o ensino da tua palavra, que em todas as coisas o teu nome seja glorificado, Pai. É o desejo dos nossos corações. Por isso nós pedimos a ti poder para fazermos assim. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, é que te pedimos. Amém. Bem, o livro de Hebreus, já temos estudado por bastante tempo. Ele aí, aqui no texto que nós lemos hoje, ele continua lidando com o medo e com a aparente falta de fé dos seus leitores. O autor ele terminou a última parte que nós estudamos aqui, dos versículos 8 a 16, tentando encorajar os seus leitores, os seus irmãos, a viver essa vida por fé, a enfrentar os desafios dessa vida por fé, enfrentar os conflitos, as dificuldades por fé, mesmo quando eles não têm todas as respostas que eles gostariam de ter, mesmo que eles não tenham todas as garantias de que a perseguição, de que a rejeição, de que as perdas, elas vão parar. Eles deveriam ainda assim seguir em frente, eles deveriam confiar em quem havia feito as promessas a eles, assim como Abraão e Sara também tinham feito antes, e é usado aqui de exemplo para nós. Mas esses irmãos ali da igreja dos Hebreus, eles estavam confusos. Eles já haviam enfrentado as provações antes, eles já haviam enfrentado perseguições antes. O autor, no capítulo 10, vai invocar aqui essa perseguição que eles haviam enfrentado no começo da sua fé, na esperança de que a lembrança de como Deus agiu naquele momento os desse esperança de que Deus agiria novamente. Lá no capítulo 10, versículo 32, ele diz o seguinte: lembrem-se dos dias passados, quando depois que vocês foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. E em outros vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável.
Então eles já haviam enfrentado a perseguição. E eles já haviam vencido essa perseguição que eles haviam enfrentado. E eles haviam vencido por causa da esperança. Como o autor vai nos dizer aqui, porque eles tinham a esperança, eles esperavam um patrimônio superior, durável, um patrimônio eterno, que não se acaba. Por causa dessa esperança, eles haviam conseguido vencer as perseguições. Mas agora, parece que eles tinham se cansado da luta. Eles estavam cansados de lutar. Não estavam mais dispostos a enfrentar as provações que apareciam. Eles não queriam mais ter que passar por aquilo que eles já haviam passado antes. Algo que eles, na cabeça deles, ao que parece quando nós lemos o texto, eles acharam que já tinham superado. Eles não precisavam passar novamente por isso. Tinha ficado para trás. Não viria mais tribulações, perseguições sobre eles. Então, nesse momento, o coração pecaminoso deles começou a tentar enganá-los. Começou a tentar levá-los por um caminho que eles não deveriam seguir. Começou a criar meios de se livrar das provações sem ter que passar por elas, sem ter que enfrentar as provações. É assim que eles vão ter uma grande sacada. É assim que eles vão imaginar na cabeça deles, e eles vão pensar assim: nossa, eu já sei. Vamos voltar a praticar a religião judaica. Assim nós vamos ser reconhecidos como judeus novamente. Assim a gente vai ser aceito pela comunidade, a gente vai ser aceito pelo império, pelos nossos compatriotas, e aí a gente não vai precisar passar pela provação, a gente se livra dessa provação. E ainda continua servindo ao mesmo Deus dos cristãos. Por quê? Os cristãos servem ao mesmo Deus dos judeus. Então, é uma boa ideia, não é? Não era uma boa ideia. É o que esse pastor que escreveu essa carta vai tentar mostrar para eles. Vai tentar mostrar que isso era loucura e tolice da parte deles. Era o engano do pecado falando aqui aos corações dele. Era o medo falando. Eles não podiam voltar ao judaísmo e permanecer em Cristo. Porque, como o autor mesmo vai dizer, o primeiro já havia sido removido. Então, os sacrifícios, os rituais, a liturgia, os dias de festa, os sábados, eles haviam sido removidos para que fosse estabelecido o segundo, para que fosse estabelecido o perfeito sacrifício de Jesus Cristo, que livra o homem do pecado. Então, o primeiro era uma sombra, era uma imagem era uma imagem turva do segundo, que era a realidade presente. O primeiro era temporário, estava se desvanecendo, foi estabelecido por um período. O segundo, ele era permanente, era eterno. Eles não poderiam deixar o segundo para voltar para o primeiro, não poderiam deixar Cristo e voltar para as práticas do judaísmo. Não havia ganho em voltar atrás, porque não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo. Então esses irmãos, eles estavam andando por um caminho perigoso, um caminho que poderia levá-los à morte. Tentar fugir das provações por meio das artimanhas dos homens é se colocar debaixo do juízo de Deus. É tentar ser mais esperto do que Deus, tentar ser mais sábio do que Deus. É dizer para Deus que não aceita aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Então, o que fazer diante das provações? Se não dá para nós fugirmos das provações, se a nossa esperteza ela não funciona para nós nos livrarmos das provações, como é que nós devemos lidar com as provações? O que é que nós devemos fazer? E é para responder a essas perguntas que o autor de Hebreus, ele vai usar aqui o exemplo de Abraão e dos patriarcas que nós lemos. Ele vai voltar para Abraão, de quem ele já tinha falado antes, de quem nós já estudamos o testemunho dele junto com Sara, que também foi o primeiro dos patriarcas, mas também vai usar o exemplo dos seus descendentes, Isaac, Jacó e José, para ilustrar como é que a fé lida com as provações, como é que o homem de fé lida com as provações, como é que ele lida com o sofrimento que nós temos que enfrentar nesse mundo. Ele vai usar esses homens para ensinar que a provação ela não é algo estranho à nossa fé,
não é algo estranho à fé. Nós não deveríamos nos admirar diante das provações. Não deveríamos nos surpreender quando estamos diante das provações. Apesar do que se diz por aí, né, infelizmente em muitos púlpitos que se dizem cristãos, que dizem que se você tiver fé, todos os seus problemas serão resolvidos, que tudo vai dar certo, né, que todas as suas contas vão ser pagas, ainda que você não trabalhe para isso. Que dizem que se você tiver fé, todas as suas doenças, elas serão curadas, que todos os seus inimigos desaparecerão, né, que tudo vai ser resolvido, basta você ter fé. E é para isso que serve a fé, né, para nos deixar confortáveis. Apesar do que se diz por aí, isso não é verdade. Isso não é o testemunho bíblico, não é o testemunho dos heróis da fé, não é também o testemunho dos patriarcas que nós vamos estudar aqui hoje. Porque esses homens, apesar deles serem reconhecidos como exemplos de fé, todos eles tiveram a sua fé testada. Todos eles foram provados. E nós, na nossa caminhada cristã, teremos a nossa fé testada pelas provações. Nós teremos que enfrentar provações. Se ainda não enfrentamos, ainda iremos enfrentar. E se já tivermos enfrentado, corremos o risco de enfrentar novamente. Na caminhada cristã nós enfrentaremos provações. E eu não quero dizer isso aqui, irmãos, para tentar colocar medo em vocês. Não é para que vocês fiquem com medo das provações, mas é para que vocês fiquem preparados. É para dar a vocês esperança. É para que vocês entendam que faz parte da caminhada cristã a provação. Porque se nós somos filhos de Deus, a provação virá, mas ela produzirá em nós perseverança, para que nós sejamos perfeitos e íntegros, para que sejamos crentes em quem não falta nada, como Tiago vai nos ensinar na sua carta. Então, nenhuma provação, por mais difícil que ela possa ser, ela pode fazer o crente retroceder. A provação, ela não pode roubar nada do crente que tem fé. Ela não pode tirar nada daquilo que o Senhor já nos deu, se nós tivermos fé. Pelo contrário, a provação produz para nós. É o que Paulo vai nos ensinar lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, as provações, elas estão produzindo para nós glória. Elas estão produzindo um eterno peso de glória, acima de toda comparação, acima de tudo que nós podemos comparar aqui nessa terra. Mas como nós vamos ver, aqui pelo exemplo dos patriarcas, esse peso de glória ele é produzido à medida em que nós enfrentamos as provações fundamentados naquilo que o Senhor nos prometeu, naquilo que o Senhor diz na sua palavra. Se o que nos firma é aquilo que o Senhor nos fala na sua palavra. A nossa fé, ela é aprovada quando nós continuamos firmes, olhando para frente, contemplando a promessa, convictos de que elas se cumprirão por causa daquele que nos prometeu. É o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, quando ele segue no versículo 18, né, depois de dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Ele conclui dizendo assim: na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem, elas são eternas. Então a nossa fé é aprovada e persevera na medida que a nossa esperança não está nas coisas dessa terra, na medida que nós não esperamos ser recompensados nessa terra, na medida em que as bênçãos dessa terra não é tudo aquilo que a gente procura. Não quer dizer que nós não podemos receber bênçãos nessa terra. Como nós vimos no exemplo de Noé, ele foi abençoado por causa da sua fé e da sua obediência. Mas quando nós transformamos as bênçãos de Deus apenas naquilo que Ele pode nos dar nessa terra, nós deixamos de produzir eterno peso de glória diante das provações e dos sofrimentos.
Então a nossa fé ela é aprovada na medida em que a nossa esperança ela não está apenas nas coisas dessa terra, mas naquilo que foi preparado para os que amam a Deus desde a eternidade. Aquilo que foi preparado na eternidade para nós. Então, lá em Gênesis 22, que é o texto que o autor ele está olhando quando ele fala aqui do exemplo de Abraão, nós lemos que Deus ele veio a Abraão e testou Abraão, ou provou Abraão. Esse episódio que aparece lá em Gênesis 22 é a quinta vez em Gênesis que é registrado Deus aparecendo a Abraão ou falando diretamente com Abraão. A primeira vez ocorreu lá no capítulo 12, quando Deus chama a Abraão, o primeiro chamado de Abraão. Depois no capítulo 15, Deus veio e prometeu a Abraão descendentes como as estrelas do céu e como as areias que estão na praia do mar. No capítulo 17, Deus veio para redirecionar Abraão para que ele voltasse para o caminho de fé que ele estava abandonando, lá no episódio com Agar. No capítulo 18, o anjo do Senhor ele apareceu a Abraão e a Sara para anunciar o nascimento do filho da promessa, que nasceria daquele dia há 1 ano. Então a gente vê Deus trabalhando aqui na fé de Abraão. No primeiro desses encontros, Deus ele chamou Abraão à fé. Ele chamou para que ele se tornasse um homem de fé. No segundo e no terceiro, Deus fortaleceu a fé de Abraão. Deus estava fortalecendo Abraão na sua fé. No quarto encontro, Deus ele recompensou a fé de Abraão, porque Abraão creu, ele veio e disse, olha, daqui a 1 ano você terá um filho. A fé de Abraão foi recompensada. Então Deus veio formando e desenvolvendo a fé de Abraão até aqui. Deus está trabalhando na fé de Abraão. E agora no quinto e último desses encontros que a gente encontra registrado, Abraão vai ter a sua fé testada. E vai ter a sua fé testada pelo mais difícil dos mandamentos que alguém poderia receber. Deus vai testar a fé de Abraão aqui. E nós vamos ver que a fé de Abraão ela foi aprovada, né? Foi aprovada e serviu de exemplo para os seus descendentes depois dele. Os descendentes de Abraão, os outros patriarcas, eles seguiram o exemplo de seu pai, o exemplo de fé do seu pai. E eu espero que esse exemplo também sirva para nos ajudar a lidar com as provações. Sirva para nos ajudar a lidar com as tribulações, com os sofrimentos, com as provas que a nossa fé vai enfrentar durante a nossa caminhada cristã. Para que nós possamos passar por elas, por essas provações que vão surgir, que vão vir, e possamos glorificar a Deus através das provações. Possamos dar bom testemunho de que o Senhor é bom e de que Ele cuida daqueles que têm fé nele. Então, essa sessão aqui do capítulo 11 de Hebreus, ela vai começar como todas as outras sessões do capítulo 11, ela começa, né? Já que o que o autor ele está tentando fazer aqui é destacar a fé, né? Destacar a fé como um instrumento de perseverança. Lembra? Os crentes hebreus, por causa da perseguição, eles estavam tentados a voltar atrás. Eles estavam tentados a voltar para o judaísmo. Então, o autor aos Hebreus ele usa a fé aqui como um instrumento de perseverança. Então ele começa todas as novas sessões e às vezes no meio delas usando o termo pela fé. Pela fé. E é o que ele diz aqui a respeito de Abraão, né? Como diz de todos os outros. Né? Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício mais excelente. Né? Pela fé, Enoque andou com Deus. Pela fé, Noé obedeceu. Pela fé, Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia. Então ele continuamente usa isso e vai usar aqui novamente. Ele diz, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. O que o texto nos informa que a fé de Abraão o levou ao ponto de oferecer o seu filho em oferta ao Senhor. Por causa da sua fé, ele chegou ao ponto de oferecer o seu filho como oferta ao Senhor. Mas quando a gente volta lá para Gênesis, capítulo 22, o texto que ele está olhando quando ele vai falar da fé de Abraão aqui,
nós vamos encontrar ali motivos diferentes para a oferta de Abraão. Nós vamos ver que o texto vai dizer que coisas diferentes motivaram Abraão a fazer essa oferta. Por exemplo, Gênesis 22, no capítulo 12, no versículo 12, diz assim: então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então, por que foi que Abraão não negou o seu filho a Deus aqui? Porque ele temeu a Deus. Não é isso que o texto diz? Eu sei que você teme a Deus porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. E aí um pouco mais à frente, no verso 18, diz assim: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então o que foi que a voz de Deus pediu a Abraão? Pediu que ele lhe desse o seu filho, pediu que ele oferecesse o seu filho em sacrifício, né? E Abraão obedeceu. Então a justificativa aqui de Gênesis para a disposição de Abraão em ofertar Isaque a Deus é temor e obediência. Abraão temeu a Deus e Abraão obedeceu a Deus. No entanto, quando a gente volta para Hebreus, capítulo 11, o escritor de Hebreus interpreta que Abraão fez isso pela fé. Abraão ofereceu seu filho pela fé, né? Parece que ele reúne aqui essas duas coisas em uma única motivação. E ele diz que pela fé ele ofereceu Isaque. Temor e obediência a Deus, elas estão intimamente relacionadas com a fé na teologia de Hebreus. A gente vai perceber ao ler o livro de Hebreus que no pacote da fé está também o temor e a obediência. Porque temor a Deus, né, o fato de nós conhecermos esse Deus que é infinito, insondável, que é maravilhoso, que nós não podemos exaurir com a nossa mente, e que nos causa temor por causa da sua grandeza, da sua majestade, da sua incompreensibilidade. Esse temor que Deus, que não pode, desse Deus que não pode ser completamente compreendido, ele nos leva à fé, porque nos aproximarmos desse Deus, para nos aproximarmos desse Deus, é preciso termos fé. Nós não vamos compreender Ele completamente. Então nós precisamos de fé. E a fé conduz à obediência, como nós temos visto no capítulo 11 de Hebreus. A fé nos leva à obediência a Deus. E o autor ele tenta aqui traçar o processo que estava se desenrolando na mente de Abraão. Em toda essa situação de crer no Senhor, crer nas promessas do Senhor e oferecer o seu filho ao mesmo tempo. Oferecer o seu filho como oferta a Deus. E aí ele usa duas frases que, quando a gente lê aqui em Hebreus, parece que elas são contraditórias. Mas ele está tentando explicar aquele processo que estava acontecendo na mente de Abraão. Nos versículos 17 e 18 ele diz assim: aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Mas se a descendência vem por meio de Isaque, como é que ele poderia ser morto? Como é que um garoto que não era casado, não tinha conhecido mulher, não tinha filhos ainda, ia ser morto, poderia dar uma descendência para Abraão? Como é que Abraão conseguia juntar essas duas coisas? Como é que ele poderia continuar crendo em Deus, crendo nas promessas de Deus e oferecendo Isaque em obediência a Deus? Sabe como é que Abraão resolveu esse dilema? Pela fé. Ele creu em Deus. Ele colocou a sua fé em Deus. Aí no versículo 19, ele diz assim: Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque de entre os mortos. Então o que tornou a obediência de Abraão possível foi a fé que ele tinha no Deus que o chamou. Abraão não conseguia entender: como é que eu vou sacrificar Isaque? Como é que a minha descendência vai vir por meio de Isaque? Mas ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque. Sabe por quê? Porque ele tinha fé. Ele pensou: se Deus disse que vai me dar uma descendência por meio de Isaque, ainda que eu mate Isaque, ainda que Isaque seja oferecido, o Senhor pode ressuscitá-lo dentre os mortos para cumprir aquilo que ele me prometeu,
para cumprir aquilo que ele disse que faria. Então a fé foi o que tornou a obediência de Abraão possível. E aqui nós vamos aprender algumas características da fé de Abraão e dos seus descendentes, algumas coisas que podem acontecer com a nossa fé, que aconteceram na fé, na caminhada de fé desses homens. Certo? A primeira delas é que a fé, ela pode ser posta à prova. A fé pode ser posta à prova. É exatamente isso o que o autor de Hebreus começa dizendo. Ele diz, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Ele começa dizendo isso, começa o texto dizendo que a fé, ela pode ser posta à prova, e a fé de Abraão, ela foi realmente, de fato, posta à prova. Deus quis testar a fé de Abraão. E aí a pergunta que vem à nossa mente, veio à minha, e eu acho que vem à mente de todo mundo que lê textos como esse, como o texto de Gênesis 22, é a pergunta, por que Deus testa a nossa fé, se Ele já sabe de todas as coisas? Por que é que Ele testou a fé de Abraão, se Ele já sabia como é que Abraão ia responder ao pedido dele? Por que é que Ele colocou Abraão à prova, se Ele sabia que ele iria oferecer Isaque? O que Deus estava querendo quando testou a fé de Abraão, e o que Ele quer quando testa a nossa fé? Eu acho que todos que leem textos assim na Escritura se fazem essa pergunta. São perguntas difíceis de responder. E aí nós podemos pensar em várias coisas e às vezes damos algumas respostas. Não, Deus queria usar Abraão como exemplo. Ou Deus queria que Abraão confiasse nele. Ou Deus queria que Abraão conhecesse a sua própria fé, que Abraão ainda não conhecia, e talvez essas respostas elas sejam válidas, né? Mas não é isso que a gente vê no texto, não é isso, não sai do texto, são inferências que nós temos. Mas eu acho que a Escritura pode nos ajudar a entender por que Deus testa a nossa fé, porque Deus coloca a nossa fé à prova. Eu acho que Pedro ajuda a gente a entender o porquê da provação, quais os objetivos de Deus em testar a nossa fé, e Pedro vai nos ajudar a perceber também como o autor aos Hebreus faz isso aqui. Então, se vocês forem um pouco mais à frente, na primeira carta de Pedro, primeiro lá no capítulo 1, no capítulo 1, nos versículos 6 e 7, Pedro diz o seguinte, para aqueles irmãos que também estavam passando por provações, ele fala assim, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então Pedro diz que o resultado da nossa provação, da aprovação da nossa fé, é louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pouco mais à frente, capítulo 4, no versículo 13, ele continua falando, diz assim, pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem, exultando. Mais uma vez ele fala do sofrimento, relacionando ele à glória que nós encontraremos ao estarmos com Cristo. Agora aqui no capítulo 5 eu acho que é algo que vai conectar mais com Hebreus. Capítulo 5 e versículo 10, Pedro diz o seguinte, e o Deus de toda graça, que em Cristo o chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Então, quando nós somos provados, segundo Pedro, nos testes da nossa fé, isso está produzindo louvor,
glória e honra. E não é a glória passageira desse mundo, não é essa glória que se desvanece, que se acaba, não, mas é aquela glória que nós receberemos na revelação do Senhor Jesus Cristo, a glória que receberemos quando estivermos com Ele, quando participarmos da glória dEle. São glória, honra e louvor eternos junto com o Senhor. Mas especialmente no capítulo 5, versículo 10, a linguagem que Pedro usa aqui, ela é muito similar à linguagem de Hebreus, que vai pregar a todo momento sobre o aperfeiçoamento dos crentes. Na verdade, a mensagem de Hebreus é essa, que o crente ele não pode retroceder, ele tem que caminhar para frente, ele tem que caminhar para a perfeição. E várias vezes no texto de Hebreus nós vamos ouvir o autor falando sobre a perfeição daqueles que foram chamados por Cristo. Capítulo 6, versículo 1, ele diz: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. No capítulo 10, 14, ele diz: porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. No capítulo 11, 40, ele diz: porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então aqui falando desses antigos que são exemplos de fé, que não receberam as promessas, porque Deus preparou algo melhor a nosso respeito, para que eles não sejam aperfeiçoados sem nós. Mais uma vez ele está falando do aperfeiçoamento dos santos. No 12, 23 ele diz: vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então a mensagem de Hebreus é que os crentes, eles não podem voltar atrás. Os crentes não podem retroceder. Aqueles que colocaram a sua fé em Jesus Cristo, eles não voltam atrás. Eles seguem em frente. Eles seguem para a perfeição. Eles seguem para se tornarem perfeitos diante de Cristo. E as provações também servem para nos aperfeiçoar. As provações fazem parte dos instrumentos que Deus usa para nos aperfeiçoar. As provações é o Senhor trabalhando nas nossas vidas, para nos tornar perfeitos, como Ele está dizendo aqui. E lá no capítulo 2, versículo 10, até mesmo o Filho de Deus, ele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Olha só que interessante aqui quando ele fala sobre Jesus. Capítulo 2, versículo 10, ele diz: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Quem é o autor da nossa salvação segundo Hebreus? Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa salvação. Ele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Se havia alguma coisa em Cristo, o Senhor da glória, nosso Redentor, que podia ser aperfeiçoada por meio de sofrimento, por meio de provação, como é que nós, miseráveis pecadores, queremos tentar fugir das provações? Queremos tentar ser aperfeiçoados sem ter que passar pelas provações? Queremos chegar à perfeição que Cristo nos promete, mas sem passar pelo processo de santificação e de aperfeiçoamento que Ele coloca diante de nós. O Senhor não perdeu o controle das coisas, irmãos. Ele não perdeu o controle da nossa vida, nem o controle desse mundo. Tudo aquilo que está diante de nós, se somos crentes em Jesus, se colocamos a nossa confiança nele, é o Senhor trabalhando nas nossas vidas para nos tornar a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. É Ele nos aperfeiçoando, é Ele nos transformando a imagem do seu Filho. Então o Senhor nos testa para o nosso aperfeiçoamento, para que sejamos dignos de um dia fazermos parte da glória para a qual Ele nos chamou. No final, Deus ele não vai só apertar um botão, quando nós estivermos diante dele, nos transformar completamente. Não. Ele não vai fazer uma coisa mágica, não é algo mágico que vai acontecer de repente quando nós estivermos no céu. Ele já está fazendo isso agora. Ele já está nos transformando agora. É um processo que já começou. Começou desde o dia em que aceitamos a Cristo.
E o sofrimento é um dos instrumentos que Deus usa para que nós sejamos modelados à imagem do seu Filho Jesus Cristo, para que nós caminhemos para a perfeição. Mas ele vai dizer mais sobre a fé dos patriarcas. A fé, ela é testada, a fé, ela é provada. Mas a fé, e por causa disso a fé, ela está disposta ao sacrifício. É porque nós entendemos que a fé pode ser testada, que nós podemos ser provados na nossa fé. Ela é testada para o nosso aperfeiçoamento. A fé verdadeira, ela está disposta ao sacrifício. Como nós vamos ver no exemplo de Abraão, no exemplo que nos é dado aqui a respeito de Abraão. Novamente ele diz, aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Então, por causa da sua fé, Abraão estava disposto ao ato surpreendente, ao ato espantoso, ao ato assustador de sacrificar o seu próprio filho. O filho por meio de quem Deus disse, por ele eu te farei uma grande nação. Você consegue imaginar isso? Ter que sacrificar o seu próprio filho, ter que matar o seu filho, enfiar um punhal no coração dele e depois queimar o corpo dele até virar cinza? Nós conhecemos a história. Deus manda, Abraão leva o seu filho para sacrificá-lo e no último instante o anjo do Senhor salva Isaque. Eu acho que hoje a gente fala disso de forma mais aliviada, porque nós conhecemos toda a história. Nós sabemos como é que termina no final. Nós sabemos que o Senhor, ele salva Isaque no final. Mas lembra, Abraão não sabia disso. Abraão não sabia que o Senhor ia segurar a mão dele no último instante. Ele não sabia que era um teste, que o Senhor iria se contentar com ele demonstrar apenas que poderia, que estava disposto a fazer isso. Ele realmente estava disposto a sacrificar o seu filho em obediência ao Senhor. Ele estava disposto a dar o seu filho em oferta ao Senhor. E aí você pode dizer, não, mas isso era para Abraão, isso foi o teste de Abraão. E é verdade, esse teste foi o teste da fé de Abraão, para aperfeiçoar, isso aqui foi feito para aperfeiçoar Abraão como patriarca. O sacrifício era de Abraão. Mas a nossa fé, ela requer sacrifícios também. Se temos realmente fé como a de Abraão aqui, isso vai requerer de nós sacrifícios, atos de fé surpreendentes e às vezes assustadores, como esse. Cristãos aí pelo mundo estão tendo que fazer atos de fé assustadores, tão assustadores quanto esse. Colocar a sua vida em risco, a vida da sua família em risco, para servir ao Senhor. Então, embora isso não seja uma realidade tão presente para nós, mas nós temos que entender que aqueles que têm fé devem estar dispostos ao sacrifício. E nós, por exemplo, precisamos também fazer sacrifícios. Mateus, capítulo 5, os versículos 29 e 30, diz o seguinte: se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível que você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro e ir para o inferno. E aí você pode me perguntar, o que é que Jesus está querendo dizer com isso? E aí eu respondo, ele quer dizer exatamente o que ele disse. Ele está dizendo exatamente o que vocês acabaram de ouvir ele falando. É realmente melhor perder um braço, ou perder um olho, ou perder qualquer parte do seu corpo, é melhor do que ir para o inferno. E talvez, acho que a gente não percebe tudo isso, porque o inferno parece uma realidade mais distante. A gente não está sentindo o calor do inferno queimando aqui perto da gente. Perder um braço, um olho, é uma realidade mais próxima. E aí a gente pensa assim, rapaz, será que é mesmo?
Mas não existe comparação. É melhor perder os 2 braços, as 2 pernas, os 2 olhos, do que ir para o inferno, como o Senhor está falando aqui. Na nossa luta contra o pecado, meus irmãos, nós temos que ser radicais. Temos que ser radicais. Na nossa obediência a Deus, nós precisamos ser radicais. Nós precisamos estar dispostos a fazer sacrifícios para fazer a vontade de Deus, para lutarmos contra o pecado. Talvez você não precise cortar um braço. Ufa, né? Talvez você não precise cortar um braço, mas talvez você precise sair das redes sociais, que para algumas pessoas é pior do que perder um braço, né? Vocês nem imaginam, quando eu estou aconselhando alguns irmãos, eu tenho que dizer, irmão, é melhor você dar um tempo das redes sociais. Não, pastor, o que é isso? Não, mas eu não posso. Não, o que é que você faz? Não posso deixar as redes sociais. É pior do que arrancar um braço para muita gente. Mas pode ser isso, né? Esse pode ser o sacrifício que você tem que fazer. Ou talvez o sacrifício tenha que ser sair de um emprego, né, que paga você um grande salário, mas que leva você ao pecado. Talvez seja você abandonar amizades até antigas, mas que levam você a pecar. Talvez o seu sacrifício seja se afastar daquele rapaz ou daquela moça por quem você está perdidamente apaixonado, né? Mas que você sabe que não é a vontade do Senhor, que não vai dar certo, né? Que vai levar você ao pecado. Talvez o seu sacrifício seja sacrificar seu orgulho, sua reputação, o seu nome, porque você prefere fazer a vontade do Senhor, porque você tem fé que você tem que fazer a vontade do Senhor, porque a fé verdadeira ela está disposta a fazer sacrifícios, porque a fé verdadeira está disposta a sacrificar as minhas vontades, aquilo que eu quero, o que eu penso que é certo, por causa do que o Senhor quer. A fé verdadeira ela está disposta a fazer sacrifício, porque ela confia que o caminho de Deus é melhor do que o nosso próprio caminho. O caminho de Deus é o melhor caminho para seguir. A sabedoria de Deus é maior do que a nossa própria. Então nós estamos dispostos a sacrificar, assim como Abraão estava disposto. Ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus tinha o melhor. Ele sabia que Deus ia cumprir aquilo que tinha prometido. Se nós temos fé, ou queremos ter fé como a de Abraão, nós precisamos estar dispostos a sacrificar aquilo que é caro para nós, muitas vezes, porque confiamos que o Senhor, o caminho do Senhor, é o melhor caminho para seguirmos. E por fim ele vai falar que a fé de Abraão, ela tinha fundamentos sólidos. A fé de Abraão estava fundamentada em alicerces sólidos, né, que sustentavam a fé que ele tinha. Então, diferente do que se costuma dizer a respeito da fé, né, que a fé é cega, que a fé é um recurso de quem não tem evidências, de que a fé é um sentimento sem fundamentos reais, que não está baseado na realidade, essa não é a fé descrita em Hebreus, essa não é a fé descrita no capítulo 11 de Hebreus. A fé que nós vemos na vida dos patriarcas, dos heróis da fé, dos personagens bíblicos, é uma fé que tem fundamentos, e esses fundamentos, eles são sólidos, são fundamentos firmes, fundamentos que não se desgastam. A fé, ela está firmemente fundamentada e alicerçada nas promessas de Deus e no seu poder para cumpri-las. É o que a gente vê quando o autor fala a respeito do exemplo de fé de Abraão. Em outras palavras, a fé ela está fundamentada em quem Deus é. A fé está fundamentada naquilo que Deus diz a respeito dele mesmo na sua palavra. É por isso que é difícil ter fé se você não conhece a Deus. É difícil ter a fé que Abraão teve se você não conhece o Deus em quem você coloca a sua fé. Se você não conhece os atributos do Senhor que são revelados na sua palavra. Se você não tem intimidade com Deus. Se você não conhece esse Deus que é revelado nas Escrituras. Você pode até ter fé em outra coisa, mas a fé que tem fundamentos no poder de Deus é para aqueles que o conhecem, é para aqueles que buscam intimidade com Deus, é para aqueles que se gastam estudando a sua palavra, querendo saber mais a respeito desse Deus,
que confiam naquilo que ele diz a respeito dele mesmo na Sagrada Escritura, que desejam andar com Deus, como Enoque fez. Então, a fé de Abraão estava fundamentada na promessa e no poder de Deus para cumprir essas promessas. Certo? Primeiro, na promessa. A fé de Abraão e dos patriarcas estava firmada na promessa de Deus. E é a promessa que é colocada aqui, no versículo 18. Né? Ele diz, a sua descendência virá por meio de Isaque. Ele coloca essa promessa que foi feita a ele. Era isso que Abraão esperava, era isso que ele esperava. E ele esperava com tanta convicção, ele tinha tanta certeza daquilo que havia sido prometido para ele, que ele acreditava que o Senhor poderia até ressuscitar Isaque dos mortos para cumprir a promessa que ele havia feito para ele. Que se ele matasse o seu filho, se ele queimasse Isaque, o corpo de Isaque se tornasse cinzas, ele tinha convicção, Deus pode até ressuscitá-lo dos mortos, para cumprir aquilo que ele disse que iria cumprir. E talvez nós não pensemos bem sobre isso, porque nós estamos mais familiarizados com a ideia, ou com o conceito de ressurreição. Né? Mas Abraão nunca tinha ouvido falar sobre ressurreição. Não existe nenhum registro de ressurreição na Bíblia até Abraão. Né? Provavelmente esse era um conceito desconhecido dele. Era algo que Abraão nunca tinha visto acontecer. Mesmo assim, Abraão cria que Deus poderia fazer algo que ele nunca ouviu falar, algo que ele não sabia se realmente existia, que ele não entendia, que ninguém tinha feito antes. Deus era capaz de fazer isso para cumprir a sua promessa. Ele cria em um Deus fiel, ele cria num Deus que era fiel. Então as limitações de Abraão não impediam ele de crer no Deus que fez a promessa. Não impedia ele de crer na promessa de Deus. A falta de entendimento dele, a falta de capacidade dele de entender, as limitações cognitivas de Abraão não impediam ele de crer na promessa de Deus. E será, meus irmãos, que nós estamos prontos para acreditar em Deus, acreditar naquilo que Deus diz, acreditar naquilo que Deus promete, como Abraão creu? Mesmo que isso pareça irracional, mesmo que isso pareça impossível aos nossos olhos, porque nós cremos que Deus vai cumprir as suas promessas. Será que nesse mundo de hoje que nós estamos acostumados a sempre ter prova de todas as coisas, a sempre explicar todas as coisas, a sistematizar tudo, será que nós, como crentes, estamos dispostos a crer naquilo que Deus diz, mesmo que a gente não consiga entender tudo, mesmo que a gente não consiga compreender tudo o que está sendo dito ou prometido? Quando nós não entendemos alguma coisa que a Bíblia nos revela, será que nós escolhemos crer pela fé e assim obedecermos aquilo que a palavra está nos mandando fazer? Ou será que nós rejeitamos porque não faz sentido na minha cabeça? Porque eu não consigo entender. Porque se eu não consigo explicar, então não deve ser verdade. Se eu não consigo sistematizar, colocar no papel, ver todos os desdobramentos, entender tudo o que vai acontecer e explicar para as pessoas que me perguntarem, se eu não consigo usar o método científico para dizer o que está acontecendo, então eu não acredito, não deve ser verdade. O que é o crivo da verdade para nós? É o meu intelecto, aquilo que a minha mente consegue alcançar e compreender? Ou são as promessas de Deus reveladas na sua palavra? É o que Deus nos diz na sua palavra. O que realmente é o padrão da verdade para nós? Nós deveríamos pensar nisso. Deveríamos pensar sobre isso. Como é que nós estamos vivendo as nossas vidas? Fundamentados no que o Senhor diz e promete? Ou fundamentado nos nossos planos, o que a gente consegue sistematizar, planejar, seguir? O que o mundo está dizendo que é verdadeiro, mesmo que isso se contraponha à palavra de Deus.
mesmo que seja o contrário do que a palavra de Deus diz. Abraão acreditava, estava fundamentado, a fé de Abraão estava fundamentada na promessa de Deus, naquilo que Deus havia prometido para ele. Ele não entendia todas as coisas, ele não sabia como todas as coisas iriam acontecer, ele não sabia como juntar a sua crença em Deus e o fato de ter que sacrificar o seu filho. Mas ele cria num Deus fiel. Ele cria num Deus que se revelou a ele e disse: por meio de Isaac eu te darei uma descendência. Isso foi o bastante para Abraão. Será que seria o bastante para nós? Mas diz também que a fé de Abraão ela estava fundamentada no poder de Deus. Abraão, ele, além de crer nas promessas de Deus, ele cria também em um Deus que é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. Ele diz aqui que Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, para cumprir aquilo que havia prometido. Obviamente, meus irmãos, não adiantaria crer em um Deus que quer cumprir aquilo que ele diz, mas que não tem poder para fazer isso. De que vale crer em um Deus que quer fazer, que tem boa intenção de fazer, mas que não pode fazer? Então, algumas pessoas por aí pregam um Deus que ele é bonzinho, ele é amoroso. Ele sofre por causa dos sofrimentos das pessoas, mas que ele não pode fazer nada relacionado a esse sofrimento, que ele não pode acabar com o sofrimento, que ele não pode acabar com a dor. Esse, meus irmãos, não é um Deus que vale a pena seguir. Esse não é o Deus da Escritura. Esse não é um Deus que vale a pena você colocar a sua fé. Esse não é o Deus de Abraão, não é o Deus que nós temos revelado na Escritura. Se Deus fosse qualquer coisa menos do que todo-poderoso, capaz de fazer todas as coisas, ele não seria digno dessa fé e dessa confiança. Ele não seria digno de que nós o adorássemos como Deus. Mas ele é todo-poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele é capaz de fazer tudo o que ele disse que ia fazer. Ele é capaz de cumprir tudo o que ele prometeu. E ele não só é capaz de acabar com o mal e com o sofrimento, como ele disse que um dia ele de fato vai acabar com o mal e com o sofrimento. E nós cremos nisso porque temos fé nesse Deus, que é o Deus de Abraão, o Deus Todo-Poderoso em quem Abraão tinha sua fé fundamentada. Deus em quem Abraão depositava a sua fé, era o Deus que criou todo o universo, que chama as estrelas pelos nomes, sem deixar faltar nenhuma delas, que nenhum dos seus planos podem ser impedidos, que traz à existência coisas que não existem. Só um Deus assim é que pode nos dar segurança para nós nos alegrarmos nas provações, porque cremos que Ele vai cumprir aquilo que disse que faria. Talvez a sua fé não seja como a de Abraão, porque você talvez nem acredite realmente no poder de Deus, não acredita que Ele realmente pode fazer o que Ele quiser fazer, o que Ele disse que ia fazer. Talvez você nem acredite que esse Deus existe, apesar de não falar isso em voz alta, apesar de negar quando perguntado. Na sua vida você vive como se Deus não existisse, não vive fundamentado naquilo que Ele falou, nem obedecendo aquilo que Ele nos manda fazer. Você vive como se esse Deus não existisse realmente. Mas crer que Deus pode realmente fazer tudo o que Ele diz que vai fazer é essencial para nós termos uma fé como a fé de Abraão, para termos uma fé como a fé dos patriarcas. No final, nós percebemos pelo exemplo de Abraão que nossa fé ela não está imune a provações, ela não está imune aos sofrimentos, ela não está imune aos sacrifícios que esse mundo caído em pecado ele exige daqueles que decidem seguir a Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós não fomos chamados para vivermos uma vida confortável, sem problema nenhum.
Não, nós fomos chamados e o Senhor, Ele vai testar e provar a nossa fé, para que nós sejamos aperfeiçoados e cresçamos e nos tornemos como o seu Filho, Jesus Cristo. A verdadeira fé não está fundamentada nos confortos, nos bens ou na prosperidade dessa terra. A fé verdadeira, ela olha para frente, ela olha para as promessas de Deus. E essa fé ela é reconhecida como verdadeira quando demonstra a certeza na realidade dos eventos futuros que foram revelados por Deus na sua palavra. Quando ela demonstra convicção que crê realmente naquilo que Deus disse que iria acontecer, crê naquilo que está preparado para aqueles que o Senhor chamou. Como nós vamos ver na vida dos descendentes de Abraão, os próximos patriarcas. Mas não vai dar para terminar hoje, né? Passou muito tempo, vai ficar para a próxima vez. Mas, irmãos, lembre no momento da provação, quando a sua fé for testada, quando a sua fé for provada, lembre, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, Ele testa a sua fé para o seu bem. Ele testa você para que você seja aperfeiçoado. Ele testa você para que você seja como o seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pedir para o Senhor que nos dê força, coragem e fé para seguirmos assim. Santo Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor. Queremos louvar, Senhor, o Senhor pela Tua palavra que nos confronta, a Tua palavra que nos desafia, Senhor, a Tua palavra que nos coloca no caminho que devemos seguir. Nos ajuda, Senhor, a crescermos em fé. Nos ajuda, Senhor, a lutarmos no meio das provações, no meio das dificuldades, do sofrimento e da dor, lembrando que o nosso Deus, Deus que nos criou e criou todo o universo, Ele controla todas as coisas e faz isso para o nosso bem. Nos ajuda a colocarmos os nossos olhos naquilo que o Senhor tem prometido para nós, Pai, e no Teu poder, que é capaz de fazer todas as coisas, para que assim possamos seguir adiante. Para a glória, honra e louvor do Teu nome. Nós te pedimos assim no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.